hoje para falar sobre a questão do carnivorismo e vegetarismo à luz das Escrituras Sagradas. Como certamente saberão, estas questões têm sido objetos de infindáveis debates do ponto de vista secular. E este debate também acabou por entrar a nível de teologia. Desde logo dizer que há uma corrente teológica que defende que no início da criação o propósito original de Deus para com a humanidade era que ele cingisse exclusivamente as dietas vegetarianas, fundamentando esta tese com base em Gênesis capítulo 1, de versículo 30. Ou seja, para eles o carnivorismo só entrou no cardápio alimentar do ser humano depois da queda, isto é, mais precisamente no capítulo 9 do livro de Gênesis. Confesso que não subscrevo absolutamente esta tese, uma vez que não tem qualquer tipo de amparo, sustentáculo e acolhimento nas Escrituras Sagradas por seguintes razões. Desde logo, quando Deus criou o homem, deu-lhe a faculdade do livre-arbítrio, isto é, para o homem decidir aquilo que entender ser mais apropriado para a sua vida, exceto não desfrutar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, diz expressamente o Todo-Poderoso Deus, o homem passaria a morrer. Razão pela qual o homem, enfim, poderia usufruir de tudo, podia optar por dieta vegetariana, não lhe faria qualquer tipo de mal. Da mesma forma, poderia também optar por uma dieta carnívora, também não ia lhe fazer qualquer tipo de complicação, criar qualquer tipo de problema, uma vez que tudo era perfeito, tudo era harmonioso, e o próprio homem também era perfeito, não havia doenças, não havia degeneração, não havia qualquer tipo de falha. A partir do momento que o homem pecou, isso tudo acabou por ficar afetado. O homem ficou afetado, a natureza ficou afetada, o universo ficou afetado, e o pecado entrou-se, dando sentença final com a morte. Ora, a partir daí, houve, enfim, como diz as Escrituras, houve inimizade. E esta inimizade em tudo que cerca a própria natureza e o próprio homem. Então, pela qual, depois da queda, mesmo que o homem optasse exclusivamente pelas dietas vegetarianas, vai sempre ter problemas. Da mesma forma, mesmo que optasse também por dietas enfim, do mundo animal, também atrairia sempre complicações na sua vida. Ou seja, tudo que o homem comece, tudo que o homem tentasse fazer, vai sempre criar complicação. Naturalmente, houve um agravante significativo depois da Revolução Industrial, enfim, que a natureza ficou mais frágil, ficou ainda mais deteriorizada. Mas independentemente da ação direta do homem, tudo que o homem esteja a fazer vai sempre contribuir para a sua própria decadência, que terminaria com, enfim, com a sua funesta morte. Mas por isso que eu entendo que não faz qualquer tipo de sentido fazer apologia dessa doutrina de dizer que o homem, enfim, Deus tinha lhe dado o plano exclusivo de ele optar por dieta vegetariana, e que isso não subscreve, uma vez que essa orientação de Gênesis 1, capítulo 30, Gênesis capítulo 1, versículo 30, era meramente uma orientação facultativa, não propriamente vinculativa. Pronto, e essa é a primeira questão. Mas para refutar ainda esses teólogos que pensam assim, só para terem a ideia, esses teólogos que defendem essa tese, e alguns ainda que continuam a sustentar essa tese com fundamento teológico, para rejeitar comer carne, acho que essas pessoas estão, enfim, descontextualizadas, por seguintes razões, novamente, que passo a explicar. Depois da queda do homem, Deus providenciou salvá-lo dos seus pecados. E esse processo envolveu sacrifício. Como diz os teólogos, e bem, o sacrifício de algum animal foi, enfim, preciso, embora não explícito nas Escrituras, mas estava lá em Gênesis capítulo 3, creio que de versículo 20 até 24, sacrifício de alguns animais foram feitos para poder cobrir o homem da sua nudez. E esse sacrifício apontava para o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tal como depois aconteceu. Ora, o sacrifício do animal foi preciso. E este sacrifício, esse animal que foram sacrificados, não creio, embora o autor sagrado não especifique isso claramente, não creio que essa carne não foi usufruída. Mas de uma forma muito mais nítida, nós vemos isso no livro de Levítico, que elabora ali 5 grandes sacrifícios ou ofertas que são dedicadas, nomeadamente ofertas holocaustos,
ofertas de manjares, neste caso cereais, ofertas de culpa, oferta de pecado, ofertas pacíficas. Enfim, todas essas ofertas visam cheiro suave a Deus, visa em última instância a própria redenção do homem, que vai culminando com o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Mas se repararem, nessas ofertas envolveria lá não só carne, nomeadamente, vaca, cordeiro, cabra e também rolas e pombos. Ao passo que havia também um sacrifício ali, que são sacrifícios de cereais, ou sacrifícios de manjares, que envolveria farinha, azeite e mais um outro elemento que não estou agora a precisar aqui. Enfim, tudo isto inserá no próprio plano salvífico. E Jesus, na sua encarnação, expressamente no capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele diz que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, enfim, não vai ter a vida eterna. Ou seja, para ter a vida eterna, precisamos beber o sangue do Senhor Jesus Cristo e comer o seu corpo, que se traduz aqui na ceia, naturalmente, de uma forma, enfim, simbólica, que o Senhor Jesus Cristo estava a falar. Ou seja, essa junção de carne e cereais, isso demonstra-nos que a carne não foi sempre censurada, sempre faz parte do plano de Deus para o homem, desde o começo, e até agora, estendendo-se no futuro através da festa da boda do Cordeiro, retratada no livro do Apocalipse. Ou seja, carne sempre faz parte. E o próprio Jesus, durante a sua encarnação, ele comeu carne, ele foi carnívoro. E mesmo depois da sua ressurreição, mesmo assim novamente experimentou comeu peixe e comeu aquilo que podemos considerar do mundo animal. Ou seja, todos esses alimentos de Jesus, estou a falar de Jesus, o próprio apóstolo Paulo não censurou o comportamento de não comer carne, antes pelo contrário, demonstra que tudo aquilo que Deus criou é perfeito. E basta nós darmos graças, fica tudo purificado. Ora, se nós temos esses heróis da fé que deram um exemplo e que comeram carne, quem somos nós para ter outras considerações? A própria carne, além de comer, carne fez parte do processo da salvação. Como é que nós vamos refutar esses entendimentos e pensar ao contrário? De modo que eu não subscrevo essa tese, não subscrevo essa doutrina, acho que está desfasada daquilo que é a realidade espiritual. Naturalmente, como eu estava a dizer, tem havido um lobby cada vez mais acentuado de tentar condicionar as pessoas para serem vegetarianas. Até aqui, para a pessoa optar a ser vegetariano da sua livre vontade, acho que não tem qualquer tipo de problema, porque cada um, enfim, tem a liberdade de escolher a dieta que lhe adequa melhor os seus hábitos alimentares, a sua saúde, etc, etc. Agora, não vamos impingir isso para ser um dado universal. E mais grave ainda quando isso é transportado do ponto de vista das escrituras sagradas ou do ponto de vista da religião, do ponto de vista cristão. Isso ainda é mais lamentável. Mas, naturalmente, e depois, para se ver aqui, há todo um conjunto de situações que está subjacente a essa ideia de querer impor o vegetarismo. Nomeadamente, eles invocam a questão da sustentabilidade da natureza, questão do universo, questão de preservação de espécies, questão de direitos animais e, enfim, questão de, graves danos que são feitos do ponto de vista agropecuário. Enfim, embora algumas dessas legitimações, desses, argumentos, em parte, parcialmente, até podemos reconhecer que tem havido exagero. Isso, não estou a pôr isto em causa. Mas até creio que, realmente, quando se diz que carne é o que mata mais, isso é uma falácia. Nós sabemos o que mata mais, nomeadamente, é o tabaco. Além do tabaco, e vem açúcar e outros hábitos desregulares que as pessoas vão cultivando, etc, etc. Agora, e também questão de fome, que nós vemos ainda, que é a pior situação que mata ainda mais no mundo. Fome, de muitas pessoas não terem, aquilo para poderem comer no seu dia a dia. Mas tudo isto não deve ser alheio ao próprio crente. Nós somos também convocados a zelar pelo meio ambiente, a zelar pela nossa saúde, a zelar pelo nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Razão pela qual temos que adotar hábitos saudáveis, hábitos sóbrios, evitar questões de monotonia do corpo, da mesma forma também evitar as comezainas e glutonarias que afetam drasticamente a saúde do corpo e também mental e espiritual.
tudo isto aqui nós estamos de acordo que temos que ter hábitos, enfim, equilibrados e ter hábitos também alimentares, enfim, balanceados, etc, etc. Agora, não podemos aceitar que determinadas pessoas querem impingir um determinado tipo de comportamento alimentar e, sobretudo, ainda quando se, enfim, extrapolam e sustentando isso do ponto de vista bíblico. Isso acho de lamentar e acho que não podemos concordar com isso, razão pela qual estou a fazer este vídeo para denunciar este fato. Mas tudo isso não deve ser surpresa para nós os crentes. A Bíblia chamou-nos a atenção em tempo oportuno dessas questões, tal como o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de 1 Timóteo, que passo a ler, diz assim: porém o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir doutrinas de demônios. Hão de seguir os que lhes ensinam a mentira como se fosse verdade, que abafaram a voz da sua consciência. E a seguir diz: impedem as pessoas de casar e proíbem certos alimentos. Mas Deus criou todos os alimentos para que os crentes que aceitaram a verdade se pudessem servir deles, dando graças a Deus, pois tudo aquilo que Deus fez é bom e nada merece desprezo se nos servirmos disso, dando graças a Deus. Com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado. Espero que não caiamos nessas heresias dos homens que induzem o erro, mas, sobretudo, continuar vigilantes na palavra, continuar, enfim, atentos às falsas novidades que vão surgindo e continuar a alicerçar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e continuar a guardar perseverantemente a manifestação do Senhor Jesus Cristo, neste caso a sua segunda vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Até a próxima ocasião. Obrigado.